Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo sobre a história da capoeira. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais opinativo, embora a história, como qualquer outra ciência humana, é feita de teorias que podem ser refutadas. E, portanto, não existe uma história verdadeira, o que realmente aconteceu. O que existe são perspectivas da história e o que eu trago aqui para vocês são perspectivas que eu acho interessante, que eu acho relevante. Então hoje eu vou trazer uma questão que eu vejo que é comum entre capoeiristas, que será que a capoeira do século XIX é a mesma que atualmente? Bom, antes de responder essa questão, eu queria falar que já passamos de 100 inscritos nesse canal, e pode ser muito pouco para o YouTube, mas é bastante para mim. E eu queria convidar vocês, quem está acompanhando os vídeos ou quem caiu nesse vídeo de paraquedas, a deixar aqui nos comentários um tema que gostaria que eu falasse, um tema que gostaria que eu fizesse um novo vídeo. E eu me proponho a fazer um vídeo. Se alguém deixar algum comentário, eu vou fazer um vídeo sobre esse tema. Se mais de uma pessoa deixar, aí vai ser quem for mais votado ali, quem tiver mais curtidas ou mais comentários. E se ninguém deixar, eu continuo seguindo aqui os meus vídeos da minha cabeça, falando dos temas que eu acho mais interessantes. Então, se tem algum tema que você gostaria que eu abordasse, fizesse um vídeo, que você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu fiz uma série de vídeos sobre o século XIX, mas não esgotei esse tema, então tem muito mais coisa para se falar sobre a capoeira no século XIX, personagens, acontecimentos. Tem todo o século XX, tem a minha pesquisa de mestrado, né? Então, na verdade, a minha pesquisa é sobre capoeira em São Paulo, no início do século XX. Então, pretendo falar sobre isso em algum momento. Se você quiser que eu fale, deixa aqui. Posso falar sobre capoeira baiana, sobre capoeira em outros locais do Brasil, Maranhão, Belém do Pará, Recife. Enfim, se eu também não souber o tema que vocês sugerirem, eu vou estudar, e acho que para isso também é um dos motivos desse canal. Então vou estudar e vou produzir esse vídeo, se vocês deixarem aqui embaixo nos comentários, beleza? Bom, mas sobre o vídeo de hoje, eu já vi muitos capoeiristas, inclusive mestres de capoeira, falarem: mas no século XIX, essa coisa de dar navalha, de porrete, de violência, isso não é capoeira. No século XIX se alguém jogasse um tijolo na rua, era considerado capoeira, né? Numa tentativa de falar que, enfim, que a capoeira do século XIX não era bem capoeira, ou enfim, era diferente do que da capoeira do século XX. E eu acho toda a questão legítima e plausível de ser debatida, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje. Mas essa questão leva a outra pergunta, que é: o que é capoeira? E eu já gravei um vídeo sobre esse assunto. Se você ainda não viu, dá uma olhada aqui, que eu traço um pouco algumas características históricas da capoeira. Mas de fato, se você considerar que capoeira pressupõe uma roda, com um berimbau, com certas ritualidades, com certo comportamento que nós temos atualmente, então a capoeira do século XIX é bem diferente do que nós conhecemos hoje. Agora, a cultura se transforma, a cultura não é estática, ela está o tempo todo se transformando. Então, se vocês pegarem vídeos da capoeira dos mestres baianos, do mestre Bimba, do mestre Pastinha, e compararem com a capoeira de atualmente, dá pra ver que também é bem diferente. A ginga, os golpes, a estética, as músicas até, né, o modo de se cantar. Então, a cultura está sempre em transformação e a capoeira não é diferente. Então, obviamente que as coisas mudam. Agora, há alguns fatores que ligam a capoeira do século XIX com a capoeira atual. Então, por exemplo, golpes, rabo de arraia, rasteira e cabeçada são golpes que sempre existiram na capoeira.
que desde os primórdios e até hoje continua havendo esses golpes. Esses são 3 golpes clássicos da capoeiragem do século XIX, que ainda existem hoje, mas existem outros golpes também, que às vezes mudam os nomes, né? Os nomes vão mudando. Mas enfim, existe essa relação de movimentações e golpes. Existe a ginga, por que não? Também, se você pressupor que ginga é aquela coisa que nós fazemos hoje, 3 tempos, tal, que já entre nós é tão diferente, cada capoeirista tem uma ginga, né? Então, aí realmente não é o que havia antes. Mas ginga, se você pressupor que ginga é uma movimentação africana, afrodiaspórica, presente na cultura brasileira, não só na capoeira, no samba tem ginga também, entre outros. Então sim, havia ginga no século XIX. Né? A capoeira do século XIX tinha ginga, tinha musicalidade, a gente vê por algumas telas dos viajantes que vieram para o Brasil no século XIX, eles mostram que havia, como por exemplo a tela do Debré, a tela do Paul Herring, que inclusive mostra um arco musical, um ancestral do berimbau, sendo tocado como se fosse uma rabeca, então tocado assim, como se fosse um violino. Então apesar de não haver berimbau na capoeira do século XIX, não havia, há essa tela mostrando um arco musical num momento de capoeiragem. Portanto, há uma série de fatores que ligam a capoeira ao longo do tempo, século XIX, XX e XXI. Golpes, musicalidade, ginga, movimentações, significados. Então, jogo e luta, brincadeira e violência, disputa e camaradagem, resistência e rivalidade. Então há uma série dessa dialética de significados que sempre permearam a capoeira ao longo do tempo. Outra coisa importante de entender é que quando nós olhamos a capoeira do século XIX, principalmente essa do final do Império, o que mais chama a atenção é a violência da capoeira das maltas, da política, né, dos encontros de nagôs e guaiamuns. Então, o que mais chama a atenção é a violência, mas isso não quer dizer que ela se resumia à violência, às navalhadas, ao porrete, ao tijolo, à violência. Não, havia também momentos lúdicos, momentos de aprendizado. Né? Então, o fato de chamar mais atenção essa parte da violência é porque ela está vindo por uma perspectiva das fontes da época, que eram fontes policiais e jornalísticas, e que estão sempre criminalizando a capoeira. Então sempre vão olhar para ela por essa perspectiva. E o que chega até nós atualmente é isso, o encontro de gangues, a violência, a navalhada. Né? Então isso é muito mais farto na documentação, porque quem produz a documentação está produzindo sobre um determinado viés. Isso não quer dizer que não havia brincadeira na capoeira. Dois capoeiras jogando, passando o pé sem machucar. Né? Isso apenas quer dizer que as fontes produziram esses relatos sobre a capoeiragem da época. Além disso, a gente não pode fazer um recorte do final do século XIX e analisar só isso como se fosse capoeira. Né? A gente tem que entender todo o processo que ocorreu com a capoeira até chegar nessa violência urbana exacerbada. Né? Então houve um processo longo, que eu já gravei, já falei em vários vídeos que estão aí no canal, que vem da capoeira escrava, do início do século XIX. A capoeira não surge de maltas e navalhas e porretes do nada. Não, a capoeira era escrava e continua escrava até o final da escravidão, continua tendo presença de escravos, mas ela vai mudando ao longo do tempo. Então ela começa ali com alguns escravos, com uma forma de socialização, de resistência, vai tomando proporções sociais, se envolve com a política. Então é todo um processo, né, até a capoeira chegar nesse estágio, e esse processo continua. Então, como eu já disse no último vídeo, a capoeira não acaba, né, com o Sampaio Ferraz e com a criminalização. A capoeira sobrevive em todas essas cidades do Brasil República nos primeiros anos. Da República havia capoeira em todas essas cidades que havia no século XIX. Então a capoeira ela não some, ao contrário, ela continua sobrevivendo. E mesmo se você considerar
que essa capoeira do século XIX era diferente, era outra coisa do que foi desenvolvido na Bahia do século XX e que nós praticamos hoje em dia, o fato é que houve um fenômeno importantíssimo, que foi a maior cultura negra do século XIX, chamado capoeira. E na minha opinião, esse fenômeno se perpetuou ao longo do tempo e está ligado com o que nós conhecemos hoje por capoeira. Bom, então é isso. Se você quiser sugerir um tema para eu gravar meus próximos vídeos, deixa aqui no comentário, que se alguém deixar, eu prometo que vou gravar um vídeo. E se você acha que o conteúdo que eu estou fazendo aqui é relevante, é pertinente, me ajude, compartilhe com outros capoeiristas, com outras pessoas interessadas em cultura negra, em história do Brasil, para que esse conteúdo chegue a mais gente e eu me sinta motivado a gravar novos vídeos. Então, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e até a próxima.